Olá, hoje eu venho apresentar o trabalho referente ao título Relato de caso hipoglicemia no diabetes autoimune latente do adulto associado ao distúrbio hipocalêmico. Então, como uma parte introdutória, é importante a gente lembrar que o conceito de diabetes autoimune latente do adulto, ele foi introduzido pela primeira vez em 1993 para definir pacientes diabéticos adultos que não requeriam insulina para o controle da hiperglicemia, né, nas fases iniciais da patologia, mas que apresentavam autoanticorpos contra as proteínas das células beta-pancreáticas e uma progressão mais rápida, né, para uma necessidade de insulina. Então, trata-se de uma forma de diabetes em que a autoimunidade, né, contra as células beta-pancreáticas se desenvolve de uma maneira mais arrastada e a obrigatoriedade do uso da insulina ele pode se dar depois de vários dias após o diagnóstico. E no lado, a disfunção dessa célula beta-pancreática, ela tem sido reportada como intermediária entre os dois principais tipos de diabetes, o DM1 e o DM2. E do ponto de vista fisiopatológico, o DM1, que é o caso do LADA, resulta de uma falta absoluta ou quase absoluta de uma insulina, né? Enquanto o DM2 ele ocorre por meio da resistência à ação da insulina nos tecidos e graus variáveis, né, de redução da produção do hormônio. Então, fenômenos genéticos, imunológicos e metabólicos, eles têm aí uma certa convergência com outros processos de doença, condicionando a apoptose da célula beta-pancreática e contribuindo para o aparecimento do LADA, que é identificado como um grupo de características clínicas e genéticas intermediárias entre esses dois tipos de diabetes. Lembrando que esse fenômeno ele não está muito claro, né? E o diagnóstico do LADA é tipicamente baseado no próprio achado de hiperglicemia, associada à constatação de que a causa seja devida a uma falha nas ilhotas de Langerhans em produzir insulina, presença de sintomas agudos, história pessoal ou familiar de outras doenças autoimunes. E atualmente a gente tem 4 tipos de anticorpos: o antiglutamato descarboxilase, que é o GADA, a anti-insulina, as anticélulas beta e antitransportador de zinco. No LADA, os anticorpos anti-insulina eles são raros, enquanto os GADA eles são mais característicos. E a detecção de um nível baixo de peptídeo C e anticorpos contra as ilhotas de Langerhans, eles reforçam e sustentam este diagnóstico. Então, no caso clínico, né, a gente tem uma paciente do sexo feminino com 65 anos de idade e diagnóstico prévio, né, do LADA, que se justificou, né, justamente por episódios de hiperglicemias e correlação empírica com uma doença autoimune já existente na família, posteriormente a dosagem de anticorpos GADA contra as células beta-pancreáticas, com marcação de 2.000, quando a gente tem um valor de referência inferior a 10. Bem como dosagem de hemoglobina glicada, que constou-se 9,3%. Então, depois dessa identificação, a patologia seguiu-se, né, com controle por meio de modificações na dieta, administração insulínica, né, de ação intermediária e lenta, medicação oral antidiabética, né, a fim de melhor controle glicêmico e uma melhora da qualidade de vida. A paciente ela foi admitida em setembro de 2020 no pronto atendimento do hospital com um quadro de hipoglicemia severa, então a glicemia capilar estava marcando 51. Ela tinha rebaixamento do estado de consciência, ela tinha Glasgow 4 em 15, taquicardia, fraqueza, espasmos musculares, sensação de cãibra nos membros inferiores, e os exames laboratoriais feitos na hora mostraram que os níveis séricos de potássio dessa paciente estavam em 2,8, quando a gente tem um valor de referência entre 3,5 e 5,5. Então, a gente vê que estava bem abaixo. Então, foi realizado tratamento com soro glicosado a 50% e injeção intravenosa, né, de íons potássio com monitoramento contínuo. E depois de 3 horas, os níveis de potássio séricos se normalizaram, né, foi repetido o exame de sangue, dessa vez marcando 3,62, então estavam dentro, né, dos mesmos padrões de referências. E depois dessa melhora, a paciente apresentou condições de alta hospitalar e exames laboratoriais que foram realizados posteriormente, mostraram, né, função renal, hepática e cardíaca preservada, então creatinina, bilirrubina total, albumina estavam ok. E aí, como discussão, a gente sabe, né, que os canais de potássio eles constituem o mais variado grupo de canais iônicos, justamente pela sua multiplicidade de funções, né, que esse íon ele precisa executar.
como, por exemplo, o controle do potencial de repouso da membrana plasmática e a regulação dos potenciais de ação, né, quanto a seu início, término, periodicidade. E eles também são alvo, né, de muitos hormônios e neurotransmissores. Então, são hábeis, né, em promover ou inibir a secreção por mecanismos que dependem, né, de alterações do potencial da membrana celular. Existem pelo menos 5 diferentes tipos de canais seletivos de potássio na célula beta-pancreática. A gente tem o canal potássio regulado por ATP, o canal potássio ativado por cálcio, o canal retificador tardio, o canal de potássio ativado por transmissores inibitórios e o canal transiente. E o potássio também pode fluir, né, através do canal não seletivo de cátions. Então, a glicose e a insulina, eles podem atuar por meio justamente desse canal de potássio ATP, sendo que a hiperglicemia poderia induzir uma despolarização, enquanto que a insulina induziria uma hiperpolarização da minha membrana neuronal, utilizando esses canais. E como o potássio é um eletrólito de suma importância para a manutenção do potencial de membrana das células musculares e nervosas, principalmente, é o cátion mais abundante no meio intracelular, ele faz parte, então, do funcionamento adequado, né, principalmente do coração. E a hipocalemia, ela pode ocorrer devido a uma perda excessiva desse íon, né, por meio do trato gastrointestinal, aumento dos níveis insulínicos, né, então certos medicamentos, como a própria insulina sintética, fazem com que mais potássio se mova do sangue para as células, né, então do meio extracelular para o meio intracelular. Então, pode resultar em uma hipocalemia temporária, como foi o caso da paciente. E como conclusão, né, a hipoglicemia, né, que pode ser o resultado de uma administração excessiva de insulina, principalmente durante o tratamento inicial do diagnóstico de diabetes, pode ocasionar, né, conforme ilustrado pelo caso aqui, a hipocalemia severa depois dessa insulinoterapia, que vai deslocar o potássio do meio extracelular para o intracelular, levando em consideração que a insulina é um dos mecanismos mais poderosos para o deslocamento do potássio para o interior da célula. Então, pequenas alterações no potássio sérico podem implicar profunda alteração na condução e na estabilidade do coração, pode alterar a função, o ritmo cardíaco, inclusive pode causar uma parada cardiorrespiratória. Então, em casos graves de hipocalemia, né, aqueles que podem surgir se o nível de potássio no sangue for menor do que 2,5, eles podem resultar em uma paresia, um batimento cardíaco irregular, colocando a vida do paciente em perigo, né, como também algumas lesões cerebrais ou de outros órgãos que podem ocorrer aí devido à hipóxia resultante dessa parada cardíaca ou respiratória, né, secundária à hipocalemia. Então, diante do caso exposto, o distúrbio hipocalêmico provavelmente foi decorrente do estado de hipoglicemia severa que essa paciente teve, causado pelo aumento dos níveis de insulina e, consequentemente, pelo deslocamento do potássio para os compartimentos intracelulares, né, diminuindo, então, as concentrações plasmáticas desse eletrólito. Então, haja vista a complexidade do manejo do paciente diabético idoso, principalmente, é de suma relevância que o profissional ele se atente a esse mecanismo fisiológico entre insulina, glicose e potássio, justamente para que em casos como esse que foi exposto, a propedêutica ela obtenha resultados positivos para o paciente. E para que a gente possa, então, evitar danos secundários a um episódio como este. Aqui estão as minhas referências utilizadas. Muito obrigada.